Somos a partida, somos onde tudo começa, a mais preciosa peça na engrenagem do mundo. Bem, tenho 58 anos, meu nome é Márcia Noelia. Nasci em um lar de nordestinos, minha mãe sergipana, meu pai pernambucano. Quando eu falo pernambucano, quando eu falo nordestino, eu já falo, na verdade, de um machismo, fui criada, na verdade, onde meu pai dizia que os homens não entravam nem na cozinha, meu irmão não entrava, e nós mulheres, eu e minha mãe, aqui servíamos água, que atendíamos aos homens, né, que era meu irmão e meu pai. E eu sempre querendo trabalhar, eu fazia faculdade de letras, querendo trabalhar, meu pai, não, mulher não trabalha não, mulher é só quando acabar a faculdade para ver o que vai fazer. E nesse cenário é que fui criada. Meu pai faleceu, eu tinha 24 anos, quando estava acabando a faculdade, já ia dar aula de português e literatura, que foi a primeira faculdade que fiz. Meu pai, quando faleceu, eu falei, bom, eu preciso arranjar um emprego, até então meu pai não deixava eu trabalhar. E estava abertas as inscrições para detetive. E aí eu fiz a inscrição e estudei para passar. Passei em 1986, na verdade demorou um pouco o meu concurso, mas cheguei em 86, eram 2.200 vagas e fomos 300 mulheres que passamos. Fomos praticamente as primeiras detetives a entrarem na Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós entramos num cenário machista, a maioria são homens, eram homens e são até hoje, homens que existem na Polícia Civil, e entramos todas as 300 pela primeira porta de entrada, que foi a primeira delegacia de atendimento à mulher aqui do estado do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na delegacia de mulheres, uma ONG me chamou na primeira semana para fazer uma palestra. Cabeça de Negro, a ONG que me chamou. Eu falei, gente, por que uma ONG me chama para falar sobre violência contra a mulher? Todo mundo sabe o que é violência contra a mulher. Eu, que sou policial, eu que sou delegada, eu fiquei pensando, achando que todas as mulheres sabiam o que era violência contra a mulher. Isso significa que nós todas temos que ter a consciência de que não sabemos. Temos que ter a consciência de que a mulher vítima de violência também, muitas vezes, ela não sabe que é vítima de violência. Ela se sente culpada, ela acha que, na verdade, está apanhando e ela merece apanhar. Ela não se vê nesse contexto de violência, porque nós também, como mulheres, não nos vemos muitas vezes nesse contexto de desigualdade, a gente não se percebe assim. E aí fui fazer a palestra, meio que em surpresa, né? Achando que não estava entendendo isso. Aí uma moça falou assim para mim, ué, mas aqui em Nova Iguaçu tem uma delegacia de mulheres? Aí eu me espantei, como assim não sabe que tem uma delegacia de mulheres? Mas, ao mesmo tempo, percebi o quanto eu tinha que lutar para que as mulheres, e no caso, eu estou falando no Rio de Janeiro, mas em todo mundo, né? Primeiro, saibam dos seus direitos, saibam aonde elas procurarem os seus direitos e saibam que existem pessoas que podem ajudá-las, porque não sabem, porque nós não sabemos. Que a gente acha que sabemos de todas as coisas, né? Que estamos lendo, que estamos falando sobre feminismo, mas a primeira coisa é nos percebermos dentro desse contexto, dentro dessa história, que ainda temos que aprender e temos muito que ensinar. E por isso que muitas mulheres vítimas de violência não vêm à delegacia. Porque, na verdade, elas não estão nesse contexto de entender que elas não merecem apanhar e que elas têm o direito de ser felizes e ter a igualdade de direitos. Quando a gente passa por esse olhar, por esse amadurecimento, por essas questões, né, aí a gente vai marchar. A gente pega todas as mulheres e vamos marchar para dizer às outras que elas também têm que estar junto com a gente. Não estamos em todas as áreas, não estamos em todos os municípios.
A Delegacia de Mulheres é uma política pública que foi criada e que está no imaginário feminino até hoje, para que as mulheres possam entender que elas têm um local específico para ir e denunciar. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós trabalhamos para que em todas as delegacias as mulheres possam se sentir confortáveis de ir à delegacia e denunciar. Então, te respondendo, aproximadamente, nas 14 delegacias, nós temos aproximadamente 35 mil registros de ocorrência ano de violência contra a mulher, violência doméstica e violência sexual. Mas isso são 14 delegacias e as delegacias distritais nós temos me parece que 146 delegacias. Então lá também se faz o registro de ocorrência de violência contra a mulher. Então assim, especificamente não sei quantos, mas sei que a Delegacia de Mulheres é apenas um pedaço dos registros de ocorrência daqui do estado do Rio de Janeiro. Sabemos que a violência acontece em todo o meio social, tanto no menor poder aquisitivo, né, nas casas de menor poder aquisitivo, assim como nas grandes classes sociais. Só que as grandes classes sociais, as mulheres, elas não querem vir à delegacia denunciar, porque o marido que é o político, estou falando apenas como exemplo político, mas que é uma pessoa, um diretor de grande empresa, ou enfim, é uma pessoa pública. Então ela não quer que esse homem se exponha, ela fica preocupada com ele. Então o que se resolve, quando se resolve a questão da violência contra a mulher, nessas classes, é mais pelo advogado. É mais para resolver as questões de como vai se separar, se separar. Agora, as mulheres de um poder aquisitivo menor, elas não têm outra saída não. Elas têm a polícia, que é a que vai ajudá-la a resolver o problema dela. Então, na polícia, nos registros de ocorrência, a maioria é de uma classe social menor. Mas por quê? Porque elas, na verdade, elas têm a polícia como a referência delas, como, na verdade, a quem vai ajudar elas, que é a polícia. Então, elas vão à delegacia e vão denunciar. E também porque, na verdade, elas estão... o local de residência, na verdade, a vizinha ouve, a vizinha sabe. Então, ele sabe que as pessoas sabem do que acontece lá dentro. Então, talvez tenha um pouco menos de vergonha de ir à delegacia e denunciar. A porta de entrada, na maioria das vezes, é pela delegacia. Uma vez ou outra, ou por algumas vezes, a mulher vai primeiro ao hospital e de lá ela é encaminhada para a delegacia. Mas geralmente é o contrário, né? A mulher vai à delegacia. Chega na delegacia, a gente faz o registro de ocorrência. A partir do registro de ocorrência, nós já encaminhamos essa mulher para que ela possa ter todo o atendimento que ela tem direito. Então, a gente encaminha para o centro de atendimento à mulher, perto da delegacia, o mais perto. Então, tem assistentes sociais, tem psicólogas, tem assistentes jurídicos, a gente encaminha para a Defensoria Pública, então ela tem todo esse amparo. O abrigo é quando for estritamente necessário. Nós temos abrigos, algumas, pela avaliação de alguns movimentos, inclusive de mulheres ou umas instituições, acham que tem pouco abrigo. Eu não tenho como avaliar isso, porque, na verdade, todas as vezes que a mulher vai à delegacia e pede o abrigo, nós encaminhamos diretamente para o juiz, que é a Sejuvida, e eles caminham para o abrigo e tem vaga sempre no abrigo. O ruim do abrigo, do ponto de vista da mulher vítima, lógico que é importantíssimo, ela vai ter um local onde ela está fugindo imediatamente dessa violência que pode gerar uma morte, então uma violência maior, então ela tem um local. Mas ela fica muito longe dos familiares, os filhos ficam com ela, então se ela ficar muito tempo lá, né? Então ela fica muito preocupada, mas lá tem psicólogos para ajudá-las. Mas esse sair do cenário
muitas vezes para ela também é angustiante. Então, por isso ela é amparada lá nos abrigos, e que é importantíssimo, são importantes os abrigos, mas eu acho que para um tempo não tão grande, para que ela possa se voltar ao convívio social dela, aos parentes, às pessoas que ela ama, né? Não vejo que o centro de atendimento peque em nada, muito pelo contrário, porque eu vejo os centros de atendimento muito lutando para que eles possam amparar as mulheres. Mas nós sabemos também que os centros de atendimento são ligados à prefeitura ou então ao governo, que é óbvio que não tem dinheiro suficiente para ter centros de atendimento em tudo quanto é lugar, óbvio, né? Mas também acho que lutar, a secretaria, né, que é ligada aos centros de atendimento, lutarem para que exista mais centros de atendimento é sempre muito importante. Que tenha mais profissionais também é muito importante, porque os profissionais são terceirizados. Então, todo esse movimento dos terceirizados tem que ter... se tivesse psicólogos para todos os dias atenderem as mulheres, seria muito importante, mas nem sempre tem. Então, assim, eu acho que eu vejo a luta de toda a Secretaria de Política para as Mulheres, subsecretarias, em todo o país, lutando para que exista um melhor atendimento à mulher, mas que na verdade, uma ideia excelente do amparo à mulher, com certeza o centro de atendimento importantíssimo. Infelizmente dizendo, né? Mas eu acho que eu vejo que as mulheres negras estão mais nesse espaço do baixo salário, né? Nós sabemos, né, que as mulheres negras estão nesses espaços, né, onde elas procuram mais a delegacia, como eu disse. Então, por isso que eu acho que quando é computado, quando é contabilizado, vai ser... Porque essas pesquisas certamente são por causa dos registros de ocorrência que são efetuados. Então, a gente vê que as mulheres negras, na verdade, estão mais nos espaços de mais baixa renda. Creio que é por isso, né? De vulnerabilidade. Perfeito, a palavra é certa essa. Vulnerabilidade social, perfeito. É importante que quando a mulher chega à delegacia, a gente faz capacitação para os policiais para que eles entendam a importância que é uma mulher quando chega à delegacia. Por quê? Uma pessoa que chega à delegacia porque vai fazer um registro de roubo ou de furto, aquela coisa momentânea que isso aconteceu, um crime aconteceu, ela vai na delegacia. Mas a mulher, quando vai à delegacia, ela vai depois de tantas coisas que ela está lutando dentro dos pensamentos dela, que ela está falando assim, eu vou à delegacia, mas eu vou me expor. Eu vou à delegacia, puxa, mas eles vão perguntar isso. Eu vou à delegacia, mas eu estou com medo porque senão o autor ou vai me bater ou vai me achar se for uma questão de violência sexual. Então ela luta muito dentro dela para que ela possa tomar esse passo corajoso de ir à delegacia. Então, quando ela chega na delegacia, se ela não encontrar um lugar seguro, um lugar reservado e um lugar onde o policial e a policial tenham esse olhar de chegar e dizer, olha, sente aqui, venha conversar, se sinta à vontade, espere, tome uma água para que você possa falar para a gente o que aconteceu. Se não tiver esse cuidado, ela vai embora e não vai voltar mais. Então, assim, esse protocolo é para que vocês, principalmente na delegacia comum, você está fazendo um registro de roubo, você está fazendo um registro de sequestro, aí chega uma mulher vítima de violência doméstica ou vítima de violência sexual. Pare,
como policial, pare e veja o protocolo. Espera aí, eu tenho que atender ela de outra forma, não posso atendê-la. Tanto é assim que, geralmente, nós temos um tempo que a gente já avaliou para fazer um registro de ocorrência normal. O tempo para fazer o registro de ocorrência de violência doméstica e sexual é bem maior, porque nós temos que esperar o momento dessa mulher, porque nós temos que mostrar para ela que nós estamos dispostos a ouvi-la, mas ouvi-la com isenção. Não ouvi-la dizendo, poxa, tá com uma short, mas com isenção, de chegar e dizer, por favor, diga o que aconteceu, que nós vamos aqui investigar e resolver. Logo em 1986, como eu voltando aqui um pouquinho ao passado, quando foi criada a primeira delegacia de mulheres e logo depois outras delegacias de mulheres, só tínhamos mulheres trabalhando nas delegacias de mulheres. E depois disso, as mulheres saíram, foram trabalhar em outro local, o que é certo também, mulheres trabalharem em outro local, não só na delegacia de mulheres, como outros homens vieram trabalhar na delegacia de mulheres. E quero dizer que, assim, eu fui titular de muitas delegacias de mulheres, minimamente de 4 delegacias de mulheres. E, assim, eu vejo que muitos homens tratam, fazem um registro de ocorrência muito bem, as mulheres não têm do que reclamar. Então, assim, um ou outro policial não tratam a mulher. E aí ele tem que ser reciclado. E ele tem que ser, e não só ele, nós fazemos isso comumente. Todo ano a gente faz a capacitação, todo ano a gente conversa com esses policiais, a gente fica idealizando, bom, dessa vez o que a gente vai falar, de que maneira que a gente vai falar. Vamos trazer psicólogos aqui, vamos trazer assistentes sociais, vamos fazer um teatro. Esse ano a gente está pensando como que a gente vai fazer, que a gente sempre quer ter essas ideias diferentes para levar para eles também, porque eles também têm que entender isso, né? Então, eu acho que o olhar primeiro, quando chega na delegacia, nós temos esse banner que você certamente deve estar fotografando, que é aquele ali, a dinâmica de atendimento à mulher. Lógico que quando ela chega, ela não entendi nada. Aí chega para o policial, dá para me explicar por quê? Porque há uma tendência de quando uma pessoa vai à delegacia, faz o registro de ocorrência, achar que resolveu-se tudo. Mas não resolveu. Por quê? Quando se trata da Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente, logo depois do registro de ocorrência, a gente encaminha as medidas protetivas que ela escolheu para que possa ir para o juiz. Ela acha que depois que ela escolheu essa medida protetiva, que eu, como delegada, resolvi tudo. Não, é o juiz que resolve. Inclusive, nós estamos aqui num projeto de lei para que nós, delegados, possamos minimamente, naquele primeiro momento, resolvermos as medidas protetivas e depois passarmos pelo crivo do juiz, justamente para que a gente possa dinamizar isso e a mulher possa correr menos risco. Mas ainda não acontece isso, a lei é dessa maneira que eu estou falando. Então, por isso que tem todos esses passos, em todas as delegacias tem esse banner. Se o policial, quando ela for ouvida, né, ela se incomodar, entender que não está sendo bem atendida, tem exatamente na delegacia o centro de atendimento ao cidadão, que é na hora. Ela pega o telefone e está na hora lá, CAC, eu não estou sendo bem atendida. O rapaz disse isso e isso. Imediatamente, o nosso centro de atendimento liga para o delegado. É isso assim que está acontecendo. E isso já se resolveu muitas coisas. A delegada explicou, ou pediu desculpas e disse que ia instaurar uma sindicância. Então, o imediatismo, que eu acho que é perfeitamente, não só viável, como aconselho que façam isso. Quanto o delegado também fica sabendo o que está acontecendo. Importantíssimo mesmo que denuncie, que ligue e que diga que não gostou, para que a gente possa entender o que não gostou, quem é aquela pessoa que está lá, a gente possa fazer uma reciclagem com ele. É importante que você diga.
bom seria, o ideal seria que naquele momento que fizesse o registro de ocorrência, chamasse o autor, ouvisse as testemunhas, levasse ela no IML, encaminhasse a medida protetiva naquele momento e o juiz naquele momento deferisse a medida protetiva, se fosse o caso, lógico. E encaminhasse para o centro de atendimento a mulher naquele momento. A mulher teria um psicólogo, um assistente social, para que pudesse, naquele momento, começar a conversa dela, que ela pudesse entender o que se passa com ela. Então, nenhuma dessas coisas é feita imediatamente, a não ser levar para o IML, obviamente. Mas porque não temos gente suficiente. Como eu disse para você, se no universo de 14 apenas delegacias de mulheres nós temos 35 mil registros de ocorrência ano, então isso significa que não conseguimos esse imediatismo. Lógico que isso é uma preocupação nossa, lógico que a gente consegue fazer o máximo de esforço para que rapidamente isso venha acontecendo o mais rápido possível, das medidas protetivas, mas não depende só da Polícia Civil, porque a gente faz a nossa parte, a gente caminha direto, mas aí na Justiça é outra história também. Então, e a gente fica esperando as medidas protetivas serem deferidas, porque depois que deferir as medidas protetivas, ainda o oficial de justiça tem que encontrar o autor para certificá-lo de que ele foi deferidas as medidas protetivas e posso eu saber que ele, sendo certificado de que tem essas medidas protetivas contra ele, se ele desobedecer, eu posso fazer um registro de ocorrência, eu posso prendê-lo. Então, tudo isso deveria ser rapidamente, mas não acontece dessa maneira, não temos fôlego para isso. Mas eu sei que todos se esforçam, sei que o centro de atendimento se esforça o tempo inteiro para que possa atender. Nós, como Polícia Civil, nos esforçamos o tempo inteiro. Vamos levar e vamos fazer, mas é difícil. No sentido de atendimento em relação a tempo, na hora que a mulher chega à delegacia, como disse para você, é um tempo maior, que eu preciso ouvir. Eu preciso do tempo que ela tem horas que ela chega, pela primeira vez que ela vai na delegacia, ela chega e fica olhando. O que eu vou falar? Como que eu vou começar? E tem muitas vezes que ela começa a contar do tempo que ela era adolescente, porque ela quer contar, que ela quer dizer que ela ama aquele homem, como que ela chegou a namorá-lo, a casar. E eu acho que a gente tem que permitir isso, para que ela possa sair da angústia dela e chegar àquele momento onde ela fale sobre a violência. Eu acho que foi um marco mesmo. Por quê? Porque, na verdade, nos angustiava também quando a mulher chegava na delegacia e falava, olha, meu marido me bateu. Eu fazia um termo circunstanciado, que era a Lei 9.099, aí eu ouvia a mulher, ou se tivesse uma testemunha também ouvia a testemunha, não era necessário que eu ouvisse o autor, e enviávamos para a justiça. E a pena, depois disso, de passada, a pena era de pintar igreja, escola, ou de pagar a cesta básica. Eu mandava a mulher embora. Eu não tinha nenhum instrumento que pudesse dizer para ela, poxa, espera aí um pouquinho, porque, na verdade, eu posso fazer alguma coisa por você. Isso era de uma angústia para todas nós e para todos nós muito grande. Agora eu posso dizer para ela assim, olha, tem uma medida protetiva. Ainda me angustia de eu, como delegada, não tomar essa decisão. Ainda me angustia um pouco. Mas eu tenho mais instrumentos. Então a Lei Maria da Penha veio, lógico, e muito ajudar as mulheres em todos os instrumentos que tem dentro da Lei Maria da Penha e a nós. Na verdade, nos aliviando no sentido de a gente ajudar. Agora é muito mais trabalho, lógico, e tá bom pra gente, de maneira nenhuma reclamando. Fazemos a ocorrência, temos que instaurar inquérito, ouvir todo mundo, e fazer o relatório, e muito mais serviço pra gente, não tem problema. O que a gente quer mesmo é que a gente possa defender essa mulher que vem procurar a gente. Eu acredito que nas outras instituições, da mesma maneira, eu acho que todo mundo se preocupa com as mulheres, é óbvio. É óbvio que tanto o Centro de Atendimento à Mulher, como a Justiça e como o Ministério Público se preocupa com a mulher. Dentro
de todo o cenário de governo, eu acho que nós conseguimos fazer mais até do que se espera, porque eu acho e quero crer nisso, que na verdade está todo mundo se empenhando pelo que entende da vida, que entende que nós temos o papel primordial de quando a mulher chega e vai à delegacia, registra, nós temos que defendê-la. Esse é o nosso papel. Então, se uma mulher chega na delegacia ou na justiça e ela não tem seus direitos estabelecidos, ou seus direitos não está amparada para ajudá-la nos seus direitos, então vamos embora, né? Então eu acredito que, como eu e como toda a Polícia Civil que conheço, e como eu acho que a Justiça e todas que estão, vocês que estão no movimento de mulheres, que estão ligadas, eu acredito que seja porque querem mostrar para a mulher seus direitos, querem ajudar essas mulheres. Porque se não for dessa maneira, eu acho que não vale, né? Eu acho melhor ir embora, porque eu acho que elas têm que se sentir amparadas e a gente tem que fazer nosso papel. Acho que, basicamente, acho que fazemos. Depois da Lei Maria da Penha, ela não pode mais desistir do registro de ocorrência na delegacia. E que bom isso, porque, na verdade, ela chegava na delegacia e dizia, olha, quero desistir e tal, e a gente fazia um termo de declaração dizendo do que ela disse, e, basicamente, quando chegava na justiça, eles nem liam, arquivavam, porque ela tinha dito isso. Mas aí, agora, como não tem mais, e nós entregamos o inquérito, né, já relatado, ela minimamente tem que ir ao juiz. Minimamente, ela tem que passar por todos esses trâmites. Então, por mais que ela desista, e desiste lá, mas pelo menos é ouvida, aí já tem aquele trabalho todo do Centro de Atendimento à Mulher que diz para ela, que dá essa consciência, como eu disse, né? Essa consciência de que ela foi violentada mesmo, de que ela não é culpada disso, né? E eu acho que bom que seja isso. Agora, a gente sabe da realidade. A gente sabe que muitas mulheres dependem economicamente, mas também dependem emocionalmente. Sabemos disso. Sabemos assim, porque as pessoas dizem assim, poxa, ela desistiu, mas ela trabalha. É verdade, trabalha. Então, ela não está dependente economicamente, o que muitas estão dependentes economicamente. Mas dentro dela, ela é apaixonada por ele, porque ela acha que quem errou foi ela. Onde que eu errei nesse meu casamento? Porque, eu quero te dizer, porque comecei minha fala dizendo isso, eu que tenho 58 anos, porque, na verdade, nós mulheres somos criadas assim. Você é responsável pelo casamento, é o homem que é o responsável pelo casamento. Você é responsável. Então, como mulher, o que eu errei para que esse casamento desse errado? Então, ela não quer dizer isso para ela mesma, não quero dizer, olha, eu errei no meu casamento, eu errei na minha escolha. Eu quero tentar de novo. Eu sei que eu posso fazer melhor. E não é isso, porque não é ela. Ele é um homem violento, é um homem que não consegue dialogar e por essas e outras razões culturais, ele não vai mudar e ela acha que ela consegue mudá-lo. Então ela desiste porque ela está dando uma chance para ele. Mas dá 10 chances. 10 chances. Aí ou ela morre, porque a violência, a gente sabe que gera violência e cada vez a violência está maior. Isso, e a gente vê tanto feminicídio. Então, assim, tanto as mulheres vítimas de violência, como todas nós, precisamos cada vez mais nos conscientizar de que nós somos responsáveis pela desigualdade e vamos ser responsáveis pela igualdade. Desigualdade no sentido de não ter essa consciência da luta, né? Então, vamos ser responsáveis nos juntando todas, né, para que a gente possa ter essa luta de conscientização das mulheres e dos homens e de toda a sociedade, que podemos fazer melhor. Antes de eu ser delegada, eu sou uma mulher que avalio a sociedade
e as mulheres e homens, né, avaliam no sentido do que a gente quer. Que a gente quer o bem-estar, né? Bem-estar. A gente não quer muita luta, nem muita briga, né? A gente quer, na verdade, um bem-estar. No sentido de violência contra a mulher, nós conversamos muito sobre as relações humanas. Quando existe a Lei Maria da Penha, existe para romper essa violência, porque existe a violência, então rompendo a violência com uma lei. Mas são questões de relações humanas, onde a gente vai entender que ela vai perdoar e ela vai voltar à delegacia, essas coisas todas. Quando a gente pune esse homem com prisão, que você está me dizendo, com uma prisão de 3 anos ou de 1 ano, para ela, muitas mulheres dizem assim, puxa, mas não era isso que eu queria. Eu não queria meu marido preso, meu namorado preso. Mas quero te dizer que eu acho certo que em determinados momentos a gente tem que prendê-lo. Ele tem que entender. Se ele não consegue entender que ele não pode bater nessa mulher, que ele não pode agredir essa mulher, que ele não pode xingar essa mulher, que ele não pode ameaçar essa mulher, e ele não consegue entender isso, a gente tem que romper essa violência prendendo. Eu acho e nós, delegadas e delegados, combinamos com a lei, né? Esse é o nosso ofício, mas eu acho certo que isso aconteça. Agora, óbvio que também a Lei Maria da Penha diz que esse autor, ele merece ser reciclado. Ele merece estar num grupo de homens para que ele possa entender não possa se conscientizar, possa entender isso. A gente não tem quase grupo nenhum de homens, deveria ter em todos os juizados especiais de atendimento à mulher, deveria ter juizados especiais, mas não tem. Eu acho que deve ter 2 ou 3, mas a Lei da Maria da Penha diz que deve ter. Então é importante que esse homem também se ressocialize, que entenda, que tenha consciência. Mas no sentido de punição, acho que em momentos de violência, eu acho que só interrompe a violência, na maioria dos casos, se houver prisão. Em outros, quando faz o registro de ocorrência e o homem vai à delegacia e sabe que tem a lei que está contra ele, muitos param, muitos param. Muitas mulheres vão lá na delegacia e dizem, depois que eu fiz o registro de ocorrência, ele parou de me bater. Depois que ele levou uma punição, ele parou de me bater. Se conscientizou, entendeu. Ou se não entendeu, tinha que entender perante a lei, né? Mas entendeu. Mas outros não. E tem que estar preso para entender, nossa, é tão grande assim, porque uns dizem, nossa, mas eu não mereço estar preso não, eu só xinguei, eu só ameacei, eu só bati. Então tem que entender que não é só, que isso é contra a lei e que isso ele não pode fazer com a mulher dele ou com a mulher de ninguém. Então eu acredito na punição, sim, mas acho também que é importante que esse homem se ressocialize nesse grupo de atendimento aos homens, que a gente teria que ter mais mesmo. Me considero. É lógico que o feminismo, hoje em dia, tem muitos olhares nesse feminismo, né? Hoje, eu acho que, no meu olhar do tempo que vivo, eu me considero sim uma feminista, sim de que temos que ainda lutar pelos direitos da mulher, sim que ainda temos muita desigualdade em relação às mulheres, sim que os homens ainda acham que nós somos meio que empregadas deles, sim que nós temos que nos unir. Então eu me considero sim essa feminista, né, de luta, de contar, né, que contem comigo para que a gente continue essa luta de não à violência, de igualdade de direitos, em todos os locais, em todas as instituições, tanto politicamente, como profissionalmente, como até em todos os nossos espaços, que entendam que eles não vão falar não para a gente, olhar para a gente de uma maneira ruim só porque somos mulheres. Então eu acho que me considero e sempre que posso eu vou à luta, né? Sempre que eu entenda
que tenha que lutar, eu tô lutando por isso, sim, sou feminista. Sejamos sinceras, sejamos por todas, gentil primavera.